muito curioso. É curioso saber que a palavra agnosia descreve a incapacidade de reconhecer objetos, sons ou pessoas. A agnosia é esse estado peculiar na qual as funções sensoriais permanecem intactas, mas a pessoa não é capaz de reconhecer objetos comuns. Imagine por um momento, olhar para um objeto como essa caneca e não ter ideia do que ela é ou para que ela serve. Alô? Oi, amigo. Tudo bem? Sim, eu tenho escrito bastante. Tá bom, até mais. Isso poderia ser hilário, mas também mostra o quanto o nosso cérebro é enigmático. Ele é capaz de captar, processar e até misturar as informações. E quando isso acontece, nem sabemos dizer como. Por exemplo, você já não conseguiu descrever suas emoções? Já passou por isso? Isso pode ser um caso de alexithymia. A alexithymia é esse estado no qual uma pessoa está tão desconectada de si mesma que nem consegue dizer como se sente. Imagine só que alguém lhe pergunta: como você está? E você fica tipo: eu estou feliz? Não. Estou triste? Não. Eu não sei, acho que com fome. Isso podia se tornar até um dilema existencial, como aquele velho ditado: o que veio antes, o ovo ou a galinha? Eu conheci um cara uma vez que toda vez que alguém lhe perguntava: como você está?, ele simplesmente respondia: tô vivo. Eu gosto dessa resposta. Ela é simples, é direta e às vezes a resposta mais simples é a melhor de todas. Mas tudo isso me faz pensar no que é realmente difícil de descrever. As coisas às vezes podem ser quase inefáveis. Algo que é tão sublime, maravilhoso, horrendo, que nem conseguimos descrever em palavras. Mas o que? O que é impossível de descrever? As fobias. As fobias. Esses monstros invisíveis que se alojam na nossa mente sem pedir licença, transformando até o pensamento mais simples num verdadeiro labirinto de terror. É como ficar preso numa teia invisível em que a simples menção daquilo que a gente teme é capaz de fazer tremer até a alma. E o pior é que às vezes nem sabemos por que sentimos tanto medo. Como algo tão simples pode ser o centro do nosso pior pesadelo.
vezes é mais simples do que parece. A nossa mente, ela guarda um lugar escondido. Uma caixinha cheia dos nossos piores temores, pronta para ser aberta quando a gente menos espera. Por exemplo, você sabia que existe o medo de palavras grandes? A hipopótamo, monstro, sesc, pedalhofobia é esse medo. Eu sei. Parece que eu juntei um monte de palavras para te assustar, mas não. Essa fobia, ela existe. Ela é o medo de palavras longas. E ela, por si só, é tão longa que quem tem a fobia fica morrendo de medo só de ouvir. Mas, falando sério, essas fobias, esses monstros imaginários, são mais comuns do que a gente pensa. Cada um tem o seu. É incrível a capacidade do nosso cérebro de transformar algo pequenininho em um monstro horrível. Quem é que tem medo de altura? Pode levantar a mão. Não. E quem já ficou num espaço pequenininho e começou a surtar? Quem tem medo de aranha? E quem fica aterrorizado só de pensar no oceano infinito? Pois é, esses são só alguns exemplos de como a nossa mente consegue transformar tudo em uma fobia. Mas na verdade, o verdadeiro desafio é aprender a conviver com esses medos, porque eles vão estar lá de uma maneira ou de outra. E no fim, às vezes, a gente só precisa aceitar que a experiência é mais importante do que a explicação. Mas não. Não. Nós somos a geração da satisfação. Queremos saber e tirar satisfação até de coisas que nem são tão importantes assim. A internet, por exemplo. A internet se tornou uma verdadeira casa da mãe Joana. Esse ditado vem lá da França, com a rainha Joana I, que regulamentou os bordéis. Para as meretrizes, ela era quase uma mãe. Com o tempo, esse ditado passou a ser utilizado para descrever qualquer lugar, sem regras ou ordem. Mas essa falta de ordem, esse caos, pode deixar as pessoas mais certinhas, mais mandorrentas, como se estivessem a ver navios. A ver navios é um ditado português que nasce após o desaparecimento de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Os portugueses subiam até o morro de Santa Catarina, em Lisboa, e ficavam aguardando o retorno do rei, que nunca aconteceu. Como os nossos planos, que às vezes falham, nos deixando frustrados. Mas, para essas frustrações, nós também temos um ditado brasileiro: dar como os burros. Vem lá da época dos exploradores de café. Eles enfrentavam terrenos lamacentos com seus animais de carga e muitas vezes acabavam nos perdendo no meio do caminho. Todas essas frustrações podem levar a algumas situações que acabam em pizza. Acabar em pizza é um ditado brasileiro que nasce como um time de futebol. Eu não posso dizer qual, mas é aquele que não tem mundial. Lá na década de 20, houve uma grande crise nesse time e após muitas discussões eles não chegaram a conclusão nenhuma, mas fizeram uma grande refeição de pizza. Com o tempo, isso passou a ser utilizado para qualquer coisa que não tem uma resolução real. Por outro lado, comer com os olhos. O que todos vocês aqui estão fazendo com a minha pizza? Vem lá da Roma Antiga. Em algumas cerimônias, os convidados não podiam comer as comidas ofertadas aos deuses, podendo apenas apreciá-las visualmente. Eu acho que eles ficavam pensando na morte da bezerra. Pensando na morte da bezerra,
É um ditado bíblico que remonta à história de Absalão, que sacrificou a bezerra de seu filho mais jovem para oferecê-la a Deus. Deixando a criança triste, reflexiva. Cuidado com o que vocês falam. Afinal, as paredes têm ouvidos. Esse ditado vem lá da rainha Catarina, que, desconfiada de conspirações, mandou construir paredes com buracos para ouvir as conversas da casa. Uma verdadeira bisbilhoteira. Mas isso não aconteceu aqui. Foi lá onde Judas perdeu as botas. Mais um ditado bíblico que remonta à história de Judas Iscariotes, que após trair Jesus, se suicidou e teve seu corpo encontrado sem as botas, que supostamente continham o dinheiro da traição. Só que pior do que procurar as botas de Judas é ser considerado de meia tigela. Outro ditado brasileiro que nasce na época da escravidão. Quando os escravizados faziam alguma tarefa que seus senhores não consideravam boas o suficiente, eles davam apenas metade da sua refeição diária, simbolizando que esse trabalho estava mal feito. Com o tempo, essa expressão passou a designar qualquer coisa ou pessoa sem valor ou utilidade. Mas ela também leva a gente a pensar o quanto é importante conhecermos de onde vêm as expressões que usamos e se devemos continuar usando elas. Mas, já que estamos falando de injustiça, por que não falar de segurar vela? Esse ditado vem lá da Idade Média, quando os servos ficavam de costas para os seus senhores, enquanto eles aproveitavam seus momentos de intimidade segurando velinhas. É curioso pensar que na antiguidade existiam essas práticas. Mas já que estamos falando dos povos antigos, por que não falar de um tempo, nas vilas e áreas rurais, no qual era impensável confiar em bancos ou instituições financeiras? Por isso, as pessoas preferiam guardar seu dinheiro dentro das suas casas. E onde elas faziam isso? Em suas meias. Essas meias surradas, que você nem daria atenção. Guardava não só os pés das pessoas, mas também os seus sonhos, as suas reservas. E isso me lembra de um outro tempo. Um tempo no qual as ruas de Barros eram comum. Imaginem só, toda uma comunidade indo até a igreja por aquelas estradas lamacentas em um dia de chuva. Manter o interior da igreja limpo era uma tarefa impossível, até que alguém teve uma grande ideia: o limpador de solas. Um dispositivo simples, mas muito eficaz. Mas, como sempre acontece, algumas mentes maldosas começaram a associar o dispositivo e as pessoas que o utilizavam a uma suposta falha de caráter. E assim nasceram os pé rapados. Mas eu acho que pé frios mesmo eram aqueles que o chamavam dessa forma. Por sinal, pé frio é aquele que traz má sorte ou azar. Porque para alguns custa sorte. Para outros, a vida, a saúde e até os olhos da cara. Foi o que disse o espanhol Diego de Almagro, após uma tentativa de invasão a uma fortaleza inca. Defender os interesses da coroa espanhola me custou os olhos da cara. A língua portuguesa. Tantas expressões vindas de tantos. Fulano falava, Beltrano repetia, Ciclano passava.
fulano, beltrano e ciclano. Essas expressões vêm todas do século XIII, do espanhol e do árabe também. Fulano significa tal. Beltrano é uma variação de um nome comum na Península Ibérica. E ciclano é um pouquinho mais difícil de precisar. Mas é uma variação que já estava na língua portuguesa há muito tempo. E por falar em Portugal, no século XIV, as pessoas que costumavam estar nas festividades, tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal, eram comparadas ao arroz. Porque o arroz doce era sobremesa obrigatória em todas as festas. Assim nasceram os arroz de festa. Mas, para quem está sempre por aí, é melhor ser um arroz de festa do que um santo do pauco. Mais um ditado brasileiro que nasce aqui, quando no período colonial eram cobrados altos impostos dos mineradores. Por isso, eles iam até suas minas, pegavam seu ouro e escondiam dentro desses santos de madeira oca. Esses aí eram os verdadeiros 171. Artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ainda assim, é melhor esconder dinheiro no santinho do paloco ou nas meias do que fazer uma vaquinha com a galera. Esse ditado também tem origem brasileira, com outro time de futebol. Lá nos anos 60, a torcida do Vasco da Gama reunia uma quantidade em dinheiro para dar aos jogadores caso eles vencessem os jogos. A quantia de R$ 25.000 era chamada vaca, e se fosse menor que isso, vaquinha. Mas tudo isso não passa de um diálogo elíptico para induzir ao descanso do bovino. Uma conversa mole para boi dormir. O que importa de verdade para mim, é que a língua portuguesa é tão rica que muito provavelmente você e eu não conhecemos nem metade das palavras. Outro dia, eu estava lendo um livro que bagunçou a minha mente e eu quero compartilhar um trechinho com vocês. Em meio à bucólica vila rubicunda, residia um dandy janota e prolixo, Gustavo, cuja alcunha, entre os eruditos locais, era o Pensador. Este personagem, imbuído de um intelecto eu seu senhor, habitava um recesso omiso, uma baxilha incólume às vicissitudes e agitações da urna. Você pode ler o próximo parágrafo? Em um crepúsculo inusitado, uma colisão de cientistas estudiosos em suas próprias idiosincrasias aportou na vila. Eles buscavam a sagacidade de Gustavo sobre um tema capacioso, a repercussão dos eflúvios cósmicos no psíquico humano. Gustavo, embora da aparência atoleimada, era uma sumidade em searas científicas e recebeu os visitantes com um sorriso pândido, pronto para emergir no abismo daquela inquisição. Você entendeu? Eu também não. Mas, enfim, eu não quero induzir vocês a nada. Na verdade, eu quero sim a uma análise. O português tem cerca de 370.000 palavras, um verdadeiro oceano de nuances e significados. E quantas delas cada um aqui conhece? Eu diria que é impossível de dizer, mas eu quero brincar com algumas delas. Infligir. Sabe o que é infligir? Sei não. Infligir. Utilizada para descrever o ato de impor um castigo, um sofrimento ou uma penalidade. Infligir vem do latim, infligire,
que é formado por in, para dentro, e fligere, ferir, bater. Portanto, infligir originalmente significava bater sobre, ferir ou impor um golpe. Obrigado. Desabrido. Sabe o que significa? Não é fechado, com certeza. Eu também não sei. A palavra desabrido pode ser usada para descrever algo que é rude, áspero ou violento, que age de maneira desrespeitosa, áspero, violento, grosseiro, que não se contém, muito agitado, tempestuoso, intenso. Clima desabrido. Seu vocabulário. Alguém quer uma palavra? Argêntio. Quer chutar? Argêntio é um adjetivo que se refere a algo que é de cor prata ou que tem aparência de prata. O fato é que todo esse léxico, esse conjunto de palavras, nos proporciona uma capacidade ímpar de expressão e de apreensão do mundo, mas também revela o quanto a gente ainda tem a aprender sobre a nossa própria língua. Mesmo sendo falantes nativos, conhecemos só um pedacinho de todo esse universo linguístico. Cada palavra é uma porta para um novo mundo, e cada frase é uma possibilidade de conhecer melhor a experiência humana. A gente se perde, se encontra na nossa própria língua. Mas a língua também não é só esse veículo para o pensamento racional. Ela também diz sobre os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas peculiaridades, as nossas idiosincrasias. Idiosincrasias é a predisposição de cada um para reagir de maneira diferente a algum estímulo externo. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar de uma pessoa que teve um desejo estranho, inusitado, algo fora do comum? E de uma pessoa grávida que teve um desejo estranho, inusitado ou fora do comum? Eu também. É curioso pensar que nesses momentos únicos da vida, como a gravidez, as pessoas podem experienciar coisas tão diferentes como a vontade de comer tijolo. Esse fenômeno ele é conhecido como pica-malácia. A pica-malácia pode sim parecer muito estranha, mas ela é só um reflexo das nossas necessidades físicas, biológicas e até culturais. Mas a minha pica-malácia é entender a língua portuguesa com todas as suas palavras, expressões e saber que dentro dela mora a nossa história, a nossa cultura, tudo isso envolto por uma língua que nos define, nos une, nos conecta, afinal, nós somos muitos. O português, ele é falado por cerca de 270 milhões de pessoas ao redor do mundo. É a sexta língua mais falada do planeta. Isso é muita coisa, principalmente considerando a riqueza dos seus dialetos, a variedade das suas variantes e como a língua foi construída por tantos povos e tantas pessoas ao longo dos séculos. Quando nos deparamos com nossas vontades, com nossas peculiaridades e com a riqueza da nossa língua, somos apresentados à beleza da complexidade humana. A língua portuguesa, no final, é só um reflexo desse mosaico fascinante que é a própria vida.